vou apresentar o artigo A New Model to Estimate the Impact of Forgetting on the Learning Coefficients of Production Operators. Um novo modelo para estimar o impacto do esquecimento dos coeficientes de aprendizagem de operadores de produção. Área Engenharia de Operações e Processos da Produção. Os autores do artigo são José Ângelo Ferreira, Edson Luiz Valmórbida, Arthur Koenig Osório, João Paulo Dutra Koenig e Tiago Felipe Schiavon, todos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o TFPR Campus Londrina. Os desafios desse estudo: prever com maior precisão o tempo necessário para concluir um lote de fabricação no prazo desejado pelo cliente, considerando a curva de aprendizagem e esquecimento dos operadores. Então, faz-se necessário dar um breve conceito, né, do que seria a curva de aprendizagem, o que é a curva de esquecimento. A curva de aprendizagem demonstra a relação entre o desempenho de um operador na realização de uma tarefa com o número de repetições em que esse operador executa a tarefa e expressa o aumento na produtividade a cada repetição. A curva de esquecimento descreve o declínio da memória na unidade de tempo. Assim como um aumento no aprendizagem com a repetição de uma tarefa ao longo de um processo de produção, também ocorre o esquecimento, que tende a aumentar devido ao tempo de interrupção de uma atividade. Foram desenvolvidos, então, alguns modelos, né, que tratam desse assunto, sendo os mais relevantes. Bailey e McIntyre, Kiel, Nebenhard e Usineri, Boni e Badri. O gap que nós estamos procurando solucionar é uma escassez de estudos sobre o esquecimento devido às paradas na produção e seu impacto no reaprendizagem. Objetivos da pesquisa e os benefícios. Primeiro, investigar o efeito do aprendizado e esquecimento em operadores de costura, né, na fabricação de encosto de cadeiras, e desenvolver um modelo de regressão incorporando a teoria de aprendizagem e de esquecimento. Quais são as metas principais, né, desse artigo? Comparar o desempenho dos operadores antes e depois das interrupções planejadas, medir o impacto do esquecimento nas taxas de aprendizagem e projetar o tempo de fabricação na retomada de produção. Os resultados tão esperados que nós demonstramos nesse trabalho é melhorar técnica para planejamento de produção e maior probabilidade do PCP cumprir com os prazos estimados com o cliente. Objeto do estudo: com o setor de costura de encosto de cadeira de indústria de móveis. O contexto foi a produção dos jogos da sala de jantar. Um detalhe do centro de trabalho, né? Esse centro de trabalho era composto por 5 operadores, e o processo que foi analisado, estudado, é a costura do encosto da cadeira. Coleta de dados, então. Foi feita uma coleta de dados através de observações entre os meses de setembro e outubro, onde foram registrados a quantidade produzida e o tempo unitário de fabricação dessas operadoras. Vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do modelo. Qual o objetivo, então? Nós tínhamos o objetivo de unir o aprendizado e o esquecimento num único modelo para estimar o desempenho pós-interrupções. Então, quanto que esse operador iria produzir após as interrupções? Uma abordagem que é considerada inovadora, porque nós baseamos nos dias úteis de semana, independente de paradas da produção. Diferente do modelo do Wright, que é o pai da curva de aprendizagem, que considera os dias como dias consecutivos. Quais foram os passos, então, do desenvolvimento desse modelo? Primeiro, uma estimativa do progresso de aprendizagem, que utilizamos os dados para estimar esquecimento e futuras interrupções. Estimativa do fator de esquecimento, estimativa do desempenho pós-interrupção e estimativa do desempenho subsequente. O modelo que nós desenvolvemos, nós denominamos ele de LLRCM, que é uma curva de aprendizagem, esquecimento e reaprendizagem. Ele é representado, né, o seu modelo matemático, na fórmula F, D, que é igual a raiz quadrada de logaritmo neperiano de D mais B, onde o D representa o número de dias de parada e A e B são coeficientes de modelo, diferentes da parte de aprendizagem. Tendo os coeficientes A e B calculados para o trabalhador analisado, é estimado, então, o esquecimento no período de interrupção, aplicando o modelo desenvolvido. Quais foram os resultados obtidos? Vamos lá, então nós fizemos aqui um comparativo. Nós medimos o tempo de processo, de trabalho, houve uma interrupção desse trabalho por um período de tempo devido a férias coletivas, e depois esses operadores retornaram. Então, o último tempo antes de parada, né, nós levantamos o último tempo de parada de cada operador, né, antes dessa interrupção. Então, nós temos que o operador 1, ele levou, o último tempo dele unitário era 2,60870, o operador 2, 2,98137, o 3, 3,09675, o operador 4, 2,46154, e o operador 5, 2,52632.
usando o modelo, nós projetamos um tempo que ele teria, certo? Que ele faria, né, ao retornar o processo produtivo, depois dos dias de férias. Então, nós consideramos a curva de aprendizagem dele, a curva de esquecimento, jogamos esses dados no nosso modelo e fizemos uma estimativa do tempo que ele levaria, né, para produzir cada peça no seu retorno. Então, a nossa estimativa que o operador 1 iria retornar produzindo, fabricando o produto, né, com um tempo unitário de 2,64855. O operador 2, 3,28957. O operador 3, 3,33916. Operador 4, 2,46154. E o operador 5, 2,52632. Tudo isso em minutos, tá? O tempo unitário por peça. Qual foi o tempo real ocorrido depois dessa parada? O operador 1, que a gente esperava 2,64, ele começou com 2,51. O operador 2, que a gente projetou 3,28, ele voltou fazendo 3,26. O operador 3, projetado pelo modelo, que daria 3,33, ele retornou fazendo um tempo unitário de 3,31 minutos. O operador 4, que nós projetamos 2,46, ele retornou, tá, tendo tempo unitário de 2,44 minutos. E o operador 5, 2,52 foi o que a gente esperava que ele retornasse, o tempo de retorno dele, e ele retornou com um tempo de 2,66876. Aí fizemos, então, os dados estatísticos, calculamos o erro absoluto, operador por operador, em cada dia da semana, certo? Então, assim que ele retornou, onde ele começa o processo de reaprendizagem dele, nosso erro absoluto, né, operador 1, era de 5,20%. Foi passando a terça, a quarta, a quinta, sexta-feira, o erro entre o real e o projetado passou a 0,19. Já o operador 2, era previsto, o real dele foi 3,26, nós esperávamos 3,28, então logo no primeiro dia que ele retornou, teve um erro de 0,60. Operador 3, 3,31 e o projetado 3,33, um erro de 0,62 no primeiro dia. E o operador 4, 2,44, projetado 2,46, um erro absoluto de 0,78. O operador 5, 2,68 minutos, projetado 2,52, com erro de 5,34. Temos que salientar aqui que existem dois tipos de operadores. O operador que é um operador já que tinha mais experiência, e o operador com menos experiência. Então, esse erro encontrado, né, para nós foi bastante satisfatório, deu validade ao nosso modelo, certo? Devido ao erro ser bem pequeno, né? Um erro absoluto pequeno em relação ao tempo previsto que ele levaria aplicando o modelo e o tempo que ele levou né, realmente quando ele retornou ao processo produtivo. Bom, conclusão que nós chegamos, né? O objetivo era incorporar as teorias de aprendizagem e esquecimento em um único modelo para medir com eficácia os tempos de produção e entender o impacto dessas interrupções. Né? Nós aplicamos e validamos o modelo com dados reais, dados no setor de costura de encosto numa indústria de móveis, e o resultado que nós chegamos é que o modelo permite ao PCP prever, com uma margem pequena de erro, quanto seria, né, quanto tempo ele levaria para fabricar os seus produtos, considerando a aprendizagem e o esquecimento desses operadores. Então, a gente consolidou, através desse modelo, né, que nós verificamos, testamos e medimos, que existe, então, uma maior tranquilidade, né, uma chance maior para que o de acerto, né, do programação de produção, se ele projetar utilizando, então, o modelo que considera tanto a aprendizagem desse operador como o esquecimento que ele tem, né, provocado pelas interrupções, seja interrupções previstas ou não no processo produtivo. Então, com isso a gente encerra a apresentação. Muito obrigado.